sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Ana Oliver e nesse vídeo eu trago o passo a passo dessa linda bolsa de crochê. Perfeita, ideal para o verão. Eu tenho aqui uma base oval. Essa base ela tem uma medida de 23 centímetros por 7. Eu já gravei o vídeo do passo a passo dessa base, tá aqui no canal, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para confeccionar essa bolsa, eu estou utilizando o barbante de 6 fios. Na cor azul, eu vou confeccionar minha peça na cor azul e vou estar utilizando um barbante de 6 fios também na cor branca para alguns acabamentos da peça. Vou estar utilizando também a agulha de tapeçaria e tesoura para os arremates. E vou estar utilizando também marcadores. Mas o marcador é bem opcional. Se você não tem marcador, você pode estar usando um pedaço de fio de uma outra cor, só para a gente estar marcando o pontinho quando a gente houver a necessidade dessa marcação, tá bom? Então, com a minha base pronta, e eu fiz um fechamento com um ponto baixíssimo e dou continuidade com baixíssimos, sem precisar cortar o fio. Então, a gente vai dar uma continuidade com pontos baixíssimos, trabalhando nessas alcinhas aqui entre nossos pontos, tá? Então, aqui a gente vai contornar a nossa base com pontos baixíssimos. A gente vai seguir essa sequência, laçando e passando direto. Fazendo esse pontinho aqui, por todo o contorno da nossa base. Então, eu cheguei aqui no meu penúltimo ponto, faço até o meu penúltimo ponto. Aqui eu vou cortar a minha linha, pra gente fazer nosso último pontinho. Agora que a gente tem que cortar pra gente ficar com um acabamento bem legal. Pra ficar legal o nosso acabamento aqui, ó. Vou inserir dentro do meu primeiro baixíssimo que eu fiz, a minha agulha. E passar a minha linha aqui pra trás. E agora aqui eu venho pegando a alcinha, somente a alcinha aqui, ó. Passa a minha linha por dentro. E trazer essa minha linha aqui. Pra gente finalizar assim, ó. Nossos baixíssimos, tá? E aqui eu passo minha linha aqui pra trás, pra depois a gente fazer o arremate. E aí eu passo a minha linha aqui pra trás. Depois a gente arremata com a agulha. Como eu vou iniciar, então, a subida da minha bolsa aqui? A gente vai fazer uma laçadinha inicial, né? Fazendo um ezinho assim, ó. Eu costumo fazer assim. E dou a minha primeira laçadinha aqui, ó. Fazendo um pontinho. Faço uma correntinha. E a gente vai virar nossa base. E aqui a gente decide por onde a gente vai começar, tá? A gente vai fazer a nossa subida trabalhando somente. A gente tem as duas correntinhas, né, do nosso ponto. E nossos baixíssimos aqui, ó. Fica assim. Então, a gente vai trabalhar só com uma alcinha, essa alcinha de dentro aqui, ó. De fora. Então, o nosso ponto, ele tem duas correntinhas, né? A gente vai trabalhar só com uma, né? Só com essa alcinha, essa última alcinha. Então, a gente escolhe um lado aqui pra poder fazer nossa subida. Eu sempre gosto de fazer mais pro cantinho, assim, ó. Não gosto de fazer muito no centro, não, tá? Então, aqui eu vou escolher uma alcinha pra mim iniciar. E aí, eu puxo minha laçadinha que eu fiz. Fazendo um pontinho, ó. A gente vai fechar esse ponto agora. Fecho fazendo um pontinho. E aqui eu vou já pra próxima alcinha. E já vou aproveitar pra ir arrematando essa minha linha aqui, ó. Então, aqui eu vou seguir fazendo pontos baixos, ó. E aqui a gente vai trabalhando essas alças, tá bom?
E vai seguir toda a volta até chegar ao fechamento, fazendo ponto baixo nessas alças. Ó, então aqui a gente, olha como é que vai ficando. E aqui a gente segue trabalhando só nessas alcinhas mesmo, ó. Sempre pegando a última alcinha. Pra gente fazer nossa subida. E fazendo pontos baixos. Cheguei então aqui no meu último ponto, ó. Fiz todo o contorno com pontos baixos. Agora aqui a gente vai fazer um fechamento que a gente vai fazer em todas as carreiras, tá? Então assim, ó. Eu tenho aqui no primeiro ponto da peça, né? Ó, esses são meus pontos aqui. E aí, primeira, segunda correntinha, que equivale à alcinha do meu primeiro ponto. Aqui, ó, meu primeiro, segunda correntinha, que equivale à alcinha do meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou entrar na minha segunda correntinha. Sempre vai contar uma, duas. Na segunda correntinha, a gente vai pegar essa laçadinha, soltar ela um pouquinho, colocar a agulha por trás e puxar ela lá pra trás. Feito isso, eu vou entrar com a minha agulha aqui, onde nessa laçadinha que eu joguei pra trás, pegar a alcinha, ó, eu vou regular aqui, ó. Pra que essa correntinha aqui, ó, ela fique proporcional a essas aqui, ó, tá? Então, aqui eu regulo, visualizei, tá bom pra mim. Aí eu passo minha linha pra trás, puxo por entre a alcinha que eu peguei e a laçada. E subo pra fazer meu primeiro ponto. E agora a gente dá sequência, trabalhando ponto por ponto. Ponto baixo, em cima de ponto baixo aqui, ó. Então, já vou entrar aqui na minha primeiro ponto. Então, eu vou entrando assim, ó. Ponto sobre ponto, tá? Nessas alcinhas em cima do ponto. A gente vai trabalhando no meio, embaixo, ó. As duas alcinhas agora. Então, aqui, ó, eu já estou na metade da altura que eu quero a minha bolsa. Aqui eu já trabalhei por 10 centímetros. Eu quero que a minha bolsa fique na altura entre 20 e 21 centímetros. Então, eu continuo seguindo, trabalhando em pontos baixos, fazendo o mesmo fechamento. E continuo com essa sequência. Então, aqui eu dei continuidade com pontos baixos, fazendo o mesmo fechamento. E cheguei aqui, ó, medindo aqui dos baixíssimos, aqui onde iniciou o fundo da minha bolsa. Eu trabalhei por 17 centímetros. Então, agora como eu vou fazer aqui, ó. Então, aqui eu tenho o fundo da minha bolsa, né? Então, aqui no fundo eu tenho o meio aqui do fundo da minha bolsa, ó. Então, eu vou dobrar a minha bolsa, marcando bem esse meio aqui do meu fundo. Posicionando. Que é essa linha aqui do meu fundo, ó. Deixar ela bem dobrada aqui, que essa aqui é uma das minhas laterais. E conferir aqui também. Deixar esse fundo bem dobrado, bem marcado aqui, ó. Que aqui eu vou ter as minhas laterais, onde eu vou fazer os meus aumentos, ó. Eu vou marcar minha correntinha aqui. Aí eu vou colocar um marcador aqui desse lado e um marcador na alcinha desse lado aqui. Ó, conferindo. Vindo conferir. Deixando bem alinhadinho esse fundo, essa lateral. Aí aqui, pra não ter dúvida, pra peça não ficar torta, só dá uma conferida aqui nos pontos desse lado, se tá tudo certinho. Então, cheguei aqui onde tá o meu marcador. Aí, onde tá meu marcador aqui, eu vou tirar o meu marcador. E aqui onde tá meu marcador, eu vou fazer um aumento. Eu vou trabalhar 3 pontos aqui nessa alcinha. 1, 2 e 3. Então, aqui, ó, eu vou 1, 2, 3. Na minha segunda correntinha aqui, ó, na minha correntinha do meio. Na terceira correntinha, na segunda correntinha aqui, que é a minha correntinha do ponto do meio. Ó. 1, 2, 3. 3 pontos fizemos junto, né? Então, meu ponto do meio aqui, ó, na minha alcinha, eu vou inserir o marcador de novo, porque a gente vai voltar a outra carreira, fazendo aumento aqui nessa alcinha. Então, a gente vai fazer esse aumento por 3 vezes, por 3 carreiras aqui. Então, aqui, ó, eu fiz meu aumento desse lado, fiz meu aumento desse lado,
Fiz o meu fechamento, continuei com pontos baixos e tô chegando aqui de novo onde tá meu aumento. Então, aqui eu vou fazer isso por 3 carreiras. Então, aqui onde tava o meu aumento, já tô na minha segunda carreira, vou tirar meu marcador e vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aí, volto de novo, ó. Posiciono meu marcador de novo na minha segunda carreira agora aqui de aumento. Mesma coisa. 1, 2, 3 pontos no meu pontinho do meio, tá? Na minha alcinha do meu ponto do meio. Então, aqui eu posiciono meu marcador, continuo com pontos baixos. Aqui também faço minha segunda carreira aqui de aumento, meu fechamento, faço por 3 carreiras. Agora aqui eu vou fazer o meu fechamento. Vou fazer meu fechamento de carreira, primeira e segunda correntinha. Jogar minha laçadinha lá pra trás. E aqui, regular. E aqui eu vou trabalhar com pontos altos agora. Então, eu vou fechar meu ponto, fazendo uma correntinha, 2, 3 correntinhas, tá? Que equivale ao meu primeiro ponto alto. Então, aqui agora, a gente vai fazer a marcação por onde vai ficar a nossa alça da bolsa. Alcinhas, ó. Alcinha do meio, primeira, segunda e terceira alcinha, ó. Então, a partir dessa do meio, eu vou contar pra cá, ó. Então, eu tenho meus 3 pontos de aumento. Então, eu tenho a minha alcinha do meio, não conto ela, eu vou pegar a primeira alcinha do último ponto aqui dos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu contei 15, tá? Então, meu marcador. Aí eu venho do lado de cá também e faço a mesma coisa, ó. Minha alcinha do meio. Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E vou colocar meu marcador. Elas têm que bater aqui igual, ó, tem que estar bem certinho. Tá? A mesma quantidade de ponto desse lado aqui. Então, aqui eu tô marcando por onde vai iniciar a abertura pra mim fazer a minha alça, tá? E do outro lado eu faço a mesma coisa. Então, aqui eu marquei dos 2 lados. Então, aqui como é que a gente vai fazer? Então, eu fiz aqui minhas 3 correntinhas para fazer meu primeiro ponto alto. Vou laçar. Vou fazer meu primeiro ponto alto. Laço. Continuo fazendo ponto por ponto, tá? Laço novamente, dou altura. Laço, tiro 2, sigo com 2. E laço. Então, assim vai ser minha sequência de pontos altos. Laço, introduzo embaixo do meu ponto, dou altura, laço, tirando 2, fico com 2. E assim eu vou seguir fazendo pontos altos. Então, aqui eu sigo fazendo pontos altos, laço, ponto por ponto, tá? Dou altura, laço, tiro 2, laço novamente. Ficando assim meus pontos altos. Aí eu vou seguir aqui. E aqui a gente vai trabalhar assim, ó. Eu vou criar um espaço para passar a minha alça. Então, eu tenho esse meu ponto que tá marcado. Então, a gente vai alternar aqui, vai pular 2 pontos, que é esse que tá marcado e esse antes, tá? Então, é esse que tá com o marcador. E essa outra correntinha aqui do lado. Então, a gente vai dar um salto aqui, vai pular 2 pontos. Então, aqui eu vou fazer aqui com vocês. Ó, fazer mais um ponto alto. E aqui eu vou ficar com esses 2 pontos, ó. Esse que tá marcado e o antes. Aí, aqui eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Aí eu laço, aí depois do marcador, eu venho no meu próximo ponto e faço um ponto alto. Criando assim esse quadrado, ó, pra gente passar a alça. E aqui eu vou seguir trabalhando de novo pontos altos, ponto sobre ponto. Vou seguir aqui, até chegar no meu marcador novamente. E aí, no meu marcador, a mesma coisa, eu não trabalho o ponto que tá do meu marcador e nem o ponto depois, tá?
Aqui a gente não trabalhou antes, né? Que a gente tava vindo. Como a gente tá indo agora, tá fazendo o caminho indo. Então aqui eu não trabalho esse ponto do marcador e nem o pós, que é o próximo. Vou fazer com vocês. Então, cheguei aqui no meu marcador, ó. Então, onde tá o meu marcador e o ponto depois do meu marcador. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, laço e vou, ó, ponto do marcador, mais 1, 2. Então, salto 2 pontos novamente. Dou um pouco de altura, laço tirando aqui, ó, fazendo assim, fechando assim, criando o meu quadrado. E sigo fazendo pontos altos aqui. E aqui a gente vai trabalhar toda essa lateral, a gente vai passar por esse bico aqui, a gente vai trabalhar todas essas alcinhas, tá? Ponto por ponto, não tem aumento mais aqui. Então, a gente vai trabalhar ponto em cima de ponto, né? Por ponto. Então, a gente vai trabalhar dentro de todas essas alcinhas aqui. Até chegar aqui no nosso marcador. E a mesma coisa, né? Eu vou estar vindo, então vai ser o ponto antes e o ponto do marcador. Aí eu faço meu primeiro ponto alto aqui. E do outro lado a mesma coisa. Cheguei aqui do outro lado, ó. Então, esse lado é a mesma coisa do outro que a gente tava voltando. Então, aqui, ó, eu não trabalho esse que tá com marcador e um ponto antes, tá? Aí, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Aí, eu vou laçar aqui depois do meu marcador. Vou laçar e vou entrar no ponto depois do meu marcador. Vou fechar, formando assim outro quadrado. E desse lado aqui, a gente não faz no marcador e um ponto depois do marcador, ó. Ó, cheguei aqui no meu último marcador. Então, aqui, ó, eu faço meu último ponto. Laço, dou altura, tiro 2. Fico com 2. Barbante tem disso às vezes, né? Às vezes pega o fio aqui. E aqui, ele dá uma desfiada, né? Quando a gente tá passando a agulha. Aí tem que arrumar. E aí, aqui eu fiz meu último ponto até o marcador. Não faço do marcador e não faço pós-marcador aqui, né? Eu vou dar o salto aqui de 2 pontos. Faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço. Então, primeiro, segundo. Pulei meus 2 pontos. Vou no próximo, laço, fecho. E aqui eu tenho o meu outro quadrado aqui, se forma o meu outro quadrado. E aí, aqui eu vou seguir pontos altos até nosso fechamento, pra finalizar aqui essa carreira. Então, eu fiz aqui, né? Todos os meus pontos altos, vou me encontrar aqui no meu primeiro ponto alto. Então, aquele primeiro ponto alto que a gente fez foi das correntinhas, né? 1, 2, na minha terceira correntinha, eu vou entrar dentro da minha terceira correntinha. Vou laçar e vou fazer um baixíssimo. Aí, aqui eu já posso puxar e cortar a minha linha, finalizando aqui essa etapa da bolsa. Olha como é que ficou nossa abertura aqui, tem que conferir pra ver se os 2 lados estão certinho, pra não ficar torta a peça, né? Então, aqui eu tenho esses montantes de fios aqui, eu tenho aqui a medida de 75 centímetros de comprimento. Cada montinho desses aqui eu tenho 20 fios, então no total eu tenho 60 fios aqui, cortados, juntos, assim, ó, as pontas mais próxima uma da outra, que depois a gente vai acertar isso aqui, essas pontinhas. Então, aqui eu tenho 20, né? Eu mesclei, porque eu vou fazer junto com o branco. Eu tenho 20, 40, 60. Então, eu tenho 60 fios aqui, cortado no comprimento de 75 centímetros aproximadamente. Aí, vai depender do tamanho que você vai querer a sua alça. Aqui eu fiz aqui, foi nessa medida. E vai depender também do comprimento do tassel. Se quiser o tassel quiser o tassel maior, então é só deixar mais fio. Então, aqui pra gente iniciar,
A gente vai deixar os fios bem esticadinho, deixar as pontas com ponta aqui. Eu vou posicionar aqui pra começar a fazer com vocês. Então, aqui estão todos os meus fios. Aí, aqui eu vou medir o tamanho mais ou menos que eu vou querer do meu tassel. Eu vou deixar aqui um comprimento, porque ainda a gente vai cortar, vai acertar aqui as pontas. A gente deixa esse fio bem esticadinho. Bem rente, assim. E aqui eu vou medir mais ou menos o tamanho que eu vou querer, o comprimento do meu tassel. Então, eu vou marcar aqui, ó, aproximadamente, aqui, entre 15 e 16 centímetros. 16 centímetros aqui, ó. Então, nesse comprimento de 16 centímetros, eu vou passar um fio aqui por trás, por baixo. Vou alinhar os fios aqui, deixar bem esticadinho. E aqui, ó. 16 centímetros aqui, mais ou menos. Aqui. Então, eu vou amarrar aqui esse meu tassel. Peguei um pedaço de fio grande, porque a sobra desse fio vai se misturar aqui com esses fios que vai ficar do tassel. Um tassel junto com a trança, né? Então, aqui eu vou dar mais um nozinho pra ficar bem. Passo mais uma vez aqui a linha. Pra cá. E agora pra lá. Vou amarrando aqui. Pra mim poder trabalhar aqui nos fios. Vou deixar aqui bem apertado. Pronto, agora eu solto esse fio pra lá. Eu vou alinhar aqui. E vou separar aqui os meus montinhos que eu tinha feito, né? Mas não precisa ser igual. Aqui eu mesclei as cores. O que precisa ser igual aqui é que você precisa ter a mesma quantidade de fio. Então, aqui eu vou separar, ó, 20 fios pra cada parte da trança. Então, aqui eu separei 20 fios. Ó, cada montinho desses eu tenho 20 fios, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma trança. Eu vou procurar deixar meu fio bem esticado, tá? Então, a gente vai trançar, fazer uma trança. Eu vou trabalhar trançando assim, ó. Vou jogar essa parte, essa lateral aqui pra cima. Pro meio. Ela fica no meio. Agora, eu jogo essa aqui desse lado, passando pro meio. Vou trocando, tá vendo? E vou deixando o fio bem esticadinho. Aí, eu passo essa agora aqui pro meio. E agora, eu jogo essa aqui pro meio. Então, é isso. A gente vai fazendo uma trança, ó. Vou passando pro meio. Vou esticando pra deixar bem esticadinho o meu fio. Agora, eu passo essa aqui pro meio. Vou sempre centralizando uma, ó. E deixando bem apertada. Bem presa. Vou puxando aqui pra ajustar os meus fios. Ó. Jogo agora essa aqui pro meio, ó. Sempre trabalhando assim. E vou trançando. E acertando sempre os fios, ó. Então, ó, essa aqui eu pro meio. Centralizo. Agora, eu centralizo a outra desse lado. Pro meio, passando por cima. Agora, aqui eu centralizo essa de cá. Passando por cima. E agora essa. A gente vai fazendo isso. A gente vai fazendo uma trança. Até a outra parte de baixo tiver nesse comprimento aqui também. De 16 centímetros de sobra de fios, pra gente fazer a amarração. E aí, se você vai fazer as duas alças, você corta a mesma quantidade de fio, tudo igual para que as duas alças fiquem do mesmo tamanho. Meça a trança, quando a trança estiver pronta, de um lado, mede com a outra trança, pra ver se ficou do mesmo tamanho a trança. E o tassel dá pra gente acertar na tesoura, né? Se um ficar maior que o outro, a gente vai cortar as sobrinhas de fios. Mas a trança, quando você faz essa aqui, faz a primeira, a segunda você vem
medindo para que a trança fique do mesmo tamanho, para que uma alça não fique maior que a outra, tá? Então, é basicamente isso. E aí, a gente vai trançando aqui, ó, ajustando os fios para eles ficarem certinho. Vai centralizando aqui, sempre de cima. A gente vai passando pro meio, ó. Passando por cima. E deixando no meio. Aí vem com o outro por cima. E esticando sempre o fio pra ele ficar bem esticadinho. Então, aqui já pra mim já deu aqui o tamanho que eu quero da minha trança, da minha alça. Então, aqui eu vou passar o meu fio, um pedaço de fio aqui pra me amarrar, pra não soltar aqui essa trança. Então, eu vou segurar minha trança aqui. Vou dar aqui 2 voltas, ó. Com o fio. Vou dar a volta aqui pra mim prender. Aqui eu amarro. Faço uma amarração bem apertada pra não soltar. E agora eu solto esse fio aqui, pra ele se misturar aqui. Aqui, eu vou ver aqui a quantidade. Ó, essa parte aqui sobrou bastante, tá vendo? Eu já vou tirar um pouco desse excesso aqui, ó. E depois eu só vou vir acertando os dois. Já vou tirar um pouco desse excesso, porque eu exagerei um pouquinho. Eu sempre passo um pouquinho, porque eu prefiro sobrando do que faltando, né? Sempre que eu tô trabalhando, eu prefiro o fio sobrando do que faltando. Então, aqui eu vou tirar um pouco também dessa ponta do fio que eu amarrei. E aqui a gente vai fazer assim, ó. Eu já tenho aqui, ó, uma que tá já encaixada aqui. Tirar aqui meus marcadores. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. Eu vou passar por esse quadradinho que a gente fez, de lá pra cá, de dentro, de fora pra dentro, ó. Vou passar esse montante, eu vou esticar aqui esse meu fio, deixar bem justinho aqui, ó. Vou pôr o meu dedo. Se você não conseguir passar com o dedo, você pode tentar passar com a agulha, aquelas agulhas mais grossas. Aí depende do tamanho que ficou o seu montante de linha aí, né? Aí eu já trabalhei esse quadradinho já pensando no tamanho que eu ia fazer aqui essa alça. Mas ficou bem espaçoso, tá vendo? Porque aqui a gente ainda vai fazer um acabamento e depois a gente ainda vai prender, vai costurar aqui pra não sair, não soltar. Aí aqui eu faço a mesma coisa desse lado. Ó. Eu venho de fora pra dentro aqui, ó. Vou segurar aqui o meu... E vou passar todas as minhas linhas aqui, ó. Certo? Ficando assim, ó. Vai ficando assim, ó. A minha alça. E aqui a gente vai fazer como agora? Como eu tô trabalhando com fio azul e branco, então eu vou fazer essa finalização aqui com as duas cores. Eu escolhi fazer com as duas cores, mas você vê aí o fio, a cor que você quiser usar. Que se você pode estar fazendo com um fio só, eu tô fazendo com dois, porque eu estou usando essas duas cores. Então, aqui eu vou
vou deixar um pedaço, ó, mede aqui nessas pontas de fios, um pedaço grande, porque depois a gente vai misturar esse fio aqui pra baixo. Então, vou deixar esse pedaço aqui sobrando, e aqui eu vou fazer assim, ó, como eu faço a amarração dos meus tasselos. Faço assim, ó. E vou sobrepor aqui, ó, onde eu abarrei pra iniciar a minha trança, ó. E vou deixar esse ezinho aqui, ó. Vou posicionar direito. Essa ponta pra lá, que vai ficar sobrando. E vou fazer isso aqui, ó. Deixar tipo um ezinho, tá vendo? E agora aqui, eu vou fazer uma amarração, enrolando meu fio aqui, ó, passando, circulando. Como eu faço a amarração dos meus tasséis. Ó, vou começar aqui por cima, dando a volta. Vou dando várias voltas pra fazer esse acabamento aqui. 3 voltas. 4. Aí eu vou descendo um pouquinho aqui, ó, pra não ficar só passando por cima, ó, eu vou circulando. 5. 6. 7. 8. 9. Aqui pra mim já tá bom. 9. Aí, essa linha aqui, ó, nesse ezinho que tá aqui, ó, que eu segurei com o meu dedo, aqui, ó, eu vou passar por dentro aqui, ó. Vou passar aqui por dentro. Esses 2 fios, ó. Passei. Aí, essa ponta aqui, eu vou puxando, ó. Ela vai esconder aqui o meu fio. Ó. Até entrando, tá vendo? Que vai entrando pra aqui, pra onde a gente deu as voltas. Puxo mais um pouquinho. Deixo bem apertado. E agora, essa linha aqui que sobrou, a gente vai pôr numa agulha. Vou pôr aqui na agulha de tapeçaria. Vou passar por aqui, ó. Primeira curva aqui da minha trança, vou passar aqui por dentro. Tá? Primeira laçada aqui da minha trança. E vou passar aqui por baixo. E vou passar aqui por baixo, ó. Vou entrar aqui onde eu enrolei o fio, ó. E vou sair aqui embaixo. Vou puxar esse fio. E vou fazer o mesmo aqui com essa linha, essa outra aqui. Vou fazer o mesmo com essa outra aqui, ó. Vou passar aqui, ó, no meio dessa trança minha, jogar pro outro lado. Vou passar aqui, ó. Fazer a mesma coisa. Pra sair aqui embaixo. E eu faço a mesma coisa desse lado aqui, ó. Faço a mesma coisa. Feito isso, eu fiz esse lado, fiz esse agora, né? A mesma coisa. Feito isso, você mede o tamanho que você vai querer, o seu tassel. Eu deixei o meu aqui, eu já fiz a primeira alça do outro lado, né? Já tinha feito. Então, eu deixei aqui, ó, 13 centímetros. Aí, é o tamanho que você quer deixar. Aí, a quantidade de fio também, o comprimento que você vai cortar pra fazer essa alça, vai ser baseado no tamanho que você quer deixar seu tassel, né? Então, se você quiser deixar maior, aí você pode estar cortando o fio, comprimento maior pra fazer a alça. Então, aqui, ó, nessa altura de 13 centímetros, mais ou menos aqui, ó. Aqui eu já vou marcar já, porque eu vou cortar aqui, ó. E vou acertar. Então, aqui é basicamente isso, né? Então, aqui a gente vai cortar. Pra deixar bem certinho, acertando. Vai sair posicionando o fio pra cima assim, ó. E acertando. Então, eu acertei aqui o tamanho, vai ficando assim, ó, essa peça. Aqui agora, eu vou fazer uma carreira de baixíssimos aqui nessas alcinhas, pra gente fazer um acabamento, tá?
porque depois a gente ainda vai costurar aqui, ó. A gente vai costurar essa alça aqui. Então, vou escolher qualquer canto aqui pra mim começar. E basicamente vou fazer uma carreira de baixíssimo. Vou deixar um pedaço do meu fio aqui sobrando. Vou inserir embaixo da minha alcinhas aqui da minha última carreira de pontos, ó. Vou puxar aqui. E eu vou introduzir a agulha nessas alcinhas, fazendo um baixíssimo, olha. Puxando e já passando. Então, eu vou trabalhando aqui por toda essas alcinhas aqui, dessa última carreira, fazendo baixíssimos. Pra ficar com um acabamento mais legal, ó. Eu vou fazendo isso. Aí, aqui, ó, chegamos nessas alcinhas aqui, ó. A gente vai introduzir, ó. A gente vai pegar a alcinha e a gente vai introduzir no centro, ó. Introduzir no centro, pegando as duas correntinhas, tá vendo? É um ponto pequeno, né, pra pegar, mas só fazendo isso, ó. Então, são 3 correntinhas, tá vendo, ó? São 3 baixíssimas. E a gente vai seguir. Por toda a peça. Vou fazer o acabamento aqui assim. Vou entrar nessas duas alcinhas do meu primeiro ponto baixíssimo, ó. Que eu fiz. Vou passar essa linha por baixo das duas correntinhas. Aí, eu venho aqui nesse meu último aqui. E entro por dentro da alcinha, ó. No centro dele. Passo meu fio. Formando assim o meu último baixíssimo. Aí, eu vou passar esse meu fio aqui pra trás. Regulo aqui. Eu vou esconder aqui. Atrás. Aqui, ó, pra mim fazer esse arremate, é basicamente colocar a linha na agulha de tapeçaria e a gente vai esconder esse fio aqui por entre os pontos, tá? É bem simples de fazer. Mas eu vou pegar essa pontinha desse fio aqui. Ficou? Vou já dar um nozinho aqui, ó. Não aperto muito pra mim não... Senão eu repuxo muito ponto do outro lado. Não vou apertar muito. Fiz 2 nozinhos, aí eu vou pegar essa linha, ó. E a gente vai trabalhando aqui por baixo, ó. Eu vou descendo ela, vou passando ela pro lado. Pra que ela fique bem escondida. É basicamente isso. Então, só vou descendo e escondendo a minha linha. Então, agora aqui a gente vai prender essa nossa alça para que ela não escape, né? Não saia daqui. Então, a gente tem que posicionar a trança para que ela não fique torta, ó. Posiciona. E aqui, como eu vou fazer essa costura? Eu vou pegar um pedaço do fio. Eu vou inserir em 2 pontos aqui atrás, ó. Próximo aqui. As 2 alcinhas aqui atrás, esse último ponto alto que a gente fez aqui. E vou passar esse meu fio sobre esses baixíssimos, essas correntinhas aqui, ó. Eu vou trançar, passar por dentro dos baixíssimos aqui, ó. Vou sair, vou passar em um, depois venho pro centro do outro, entro com o fio. Eu volto, meu último aqui.
faço uma costura aqui, ó, passando os fios para esses pontos. Que agora eu vou fazer assim. Vou posicionar minha alça aqui, passar minha agulha aqui pra trás, ó. Eu vou costurar assim, ó. Eu posiciono pra que essa parte aqui, ó, fique rente aqui, ó, tá? E aqui, eu vou entrar no centro da minha trança aqui, ó. Eu vou sair aqui na frente. Agora, eu passo mais uma vez aqui por entre esses baixíssimos aqui da alcinha, ó. Saindo aqui na frente. Vou pegar duas alcinhas assim, ó. E volto pro próximo aqui, ó. Pra mim sair lá atrás agora. Saindo aqui atrás, ó. Eu entro de novo aqui. No centro dessa minha trança. Pra sair aqui na frente, ó. Vendo? E agora eu volto por aqui entre meus baixíssimos. Passo um, depois eu venho no próximo. Saio aqui atrás. E volto aqui pra centro da minha trança aqui, ó. Onde eu iniciei. E saio aqui embaixo, ó. É basicamente isso, pra só a gente deixar ela presa aqui, ó. E volto mais uma vez, pra me encontrar esse meu fio aqui, pra me amarrar ele. Volto aqui passando pelos baixíssimos aqui da frente, ó. Por essa correntinha aqui, ó, por essas alcinhas aqui. Introduzo a minha linha. E volto mais uma vez, pra sair lá atrás. É só, basicamente prender aqui, né? Eu vou passar a linha por entre esses baixíssimos aqui, centralizar aqui no centro da minha trança. E aqui, eu vou dar um nozinho, ó. Então, é só a gente passando a linha aqui por entre essa correntinha, né? A gente ir costurando aqui essa correntinha com a linha. E aqui no centro da nossa trança aqui, ó, a gente passa uma volta pra lá, depois mais uma volta pra cá, só pra gente firmar mesmo, né? Pra ela ficar firme aqui. É bem simples, é uma costura bem simples de fazer. E aqui agora, basicamente, é arrematar, né? Então, nossa peça vai ficando assim. As alças ficou os tamanhos tudo igual. A mesma medida. Aqui também o comprimento. Ficou bastante espaçosa. E esse é o resultado do vídeo de hoje. Eu acrescentei esse botão na peça. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. Deixe o joinha de vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!